Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, seja na hora que vocês estiverem assistindo. Meu nome é João Victor, sou um dos monitores aqui do Gato, sou um dos responsáveis, quer dizer, na parte de inglês eu sou o único responsável, e hoje a gente vai ter uma aula de revisão. Tá? Nós vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos desde o início do ano. E como eu fiquei devendo, né, como o último aulão acabou não acontecendo, que era o aulão de. Era o aulão que ia ser presencial, né? Eu fiquei de dar o assunto de voz ativa e voz passiva, active and passive voice, e eu não pude participar do aulão, ele acabou sendo cancelado. Então, para não deixar você esse assunto, eu vou ensinar ele na aula de hoje. Né? Inclusive, vai ser o nosso primeiro assunto. Tá? Então, vamos começar. Tá? Aqui temos uma pequena lista daquilo que nós vamos abordar hoje. Como é muita coisa, como vocês podem ter reparado, eu vou dividir essa aula em duas partes. Tá? A primeira parte eu estou postando no YouTube agora, e aí a segunda eu vou disponibilizar depois no Classroom, tá? Para vocês não terem 2 horas de aula seguidas de inglês. É que eu sei que vocês não vão aguentar, tá? Porque vocês também têm que estudar outras matérias, beleza? Então hoje a gente vai ver Active and Passive Voice, tá? E no meio do caminho, para entender o assunto, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre verbos. Vamos ver nouns, pronouns and adjectives, vamos ver substantivos, pronomes e adjetivos. Vamos ver advérbios e preposições, adverbs, prepositions, linking words, que é para ser um G aqui no link, mas acabei botando um D, mas nada demais. Tá? Vamos ver também conditionals e vamos ver phrasal e modal verbs, tá ok? Tá, vamos ver tudo isso na aula de hoje. Obviamente, como eu já falei, é muita coisa, então vou dividir essa aula em duas para não tomar muito tempo de vocês. Tá? Então vamos lá. Active and Passive Voice. Né? Voz ativa e voz passiva. Tá? Existem, né, na língua inglesa e na língua portuguesa também, né, duas maneiras de você construir, de você falar uma frase, uma sentença. Na voz ativa e na voz passiva. Né? No português tem a voz reflexiva, né? Mas como esse tipo de frase não é muito utilizado em inglês, então eu não vou entrar muito em detalhes. Né? E pelo que eu percebi, a minha cara está na frente do assunto. Né? Então deixa eu mover aqui. Opa! Deixa eu mover. No próximo slide, se tiver espaço, eu volto. Eu volto. Mas eu ainda tô aqui, galera. Vocês não estão me vendo, mas a minha voz dá para me ouvir. Beleza? Então, existem duas maneiras de a gente construir uma sentença em inglês. A gente falar uma frase. Usando a voz ativa ou usando a voz passiva. Né? Na active voice, na voz ativa, é o sujeito que pratica a ação. A gente sabe, né, que toda frase ela tem três componentes básicos. Quer dizer, toda não. A maioria das frases tem esses três componentes básicos. Né? Isso em português também. Nós temos o subject, que é o sujeito. Nós temos a ação que está sendo praticada, que é o verbo, o verb. Né? E nós temos o object, o objeto, que é o complemento. Tá? Então vamos imaginar o exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui que está na nossa frente. Né? I bought a pair of shoes. Tá? Então, eu comprei um par de sapatos. Né? Quem é o sujeito nesse caso aqui? O sujeito sou eu. Né? Qual é a ação? Né? Qual é o verbo que está sendo descrito aí? O verbo comprar, né? Bought, é o passado irregular, né? Do verbo buy, né? Que, como a gente já viu no nosso encontro sobre verbos, e a gente vai revisar um pouco mais na frente, existem verbos que são irregulares e verbos que são regulares. Os verbos regulares você coloca no passado, no past participle, apenas botando o ed. Né? E os verbos irregulares eles têm forma própria. E você precisa memorizar, não seria a palavra certa, né? Mas você precisa saber. Né? À medida que você vai estudando, que você vai imergindo na língua inglesa, você vai acabar, como é que eu posso dizer, capturando isso aí e você vai passar a falar automaticamente. Certo? Então é uma questão de prática. Então, bought é o passado irregular do verbo buy, certo? Como é uma ação que aconteceu no passado, algo que já aconteceu e já terminou no passado, então isso aqui é um verbo no simple past, passado simples, ok? Então, I bought a pair of shoes. Né? Se eu sou o sujeito, comprei, né? Foi a ação, né? É o verbo. Par de sapatos é o quê? Par de sapatos é o complemento, é o objeto. Né? Porque quando você usa um verbo, né, tem alguns verbos que você precisa de um complemento. Né? Por exemplo, você vai falar assim, eu comprei. A pessoa vai lhe perguntar, você comprou o quê? Eu comprei um par de sapatos. Tá? Então, existem casos, né, que você precisa colocar um complemento para aquele verbo fazer sentido. Né? É aquele que em português a gente chama de complemento direto, complemento indireto, complemento direto indireto. Alguns desses complementos são desnecessários, outros não. Né? Enfim, muitas regrinhas, né? A gente não está na aula de português, mas enfim, né? O objeto é esse complemento do verbo da frase, ok? Então aqui nesse caso, eu tenho um sujeito que sou eu, e esse sujeito, ele pratica a ação. É aquilo que a gente chama de sujeito agente. Né? Quem foi que comprou esse par de sapatos? Fui eu. Né? Eu sou o sujeito. Eu pratiquei a ação, portanto eu sou um sujeito agente. Então é assim na voz ativa, beleza, galera? Só que a tradução, né? Sujeito, eu comprei um par de sapatos, eu sou o sujeito, comprei é o verbo, a ação, e o par de sapatos é o objeto, é o complemento, foi o que eu comprei. Na voz passiva, né? A gente continua tendo o sujeito, o objeto, a ação, da mesma maneira. Só que tem uma diferença. Né? O sujeito, ele agora, ele é paciente. Ele não pratica mais ação, na verdade ele sofre. Né? Sofre assim, ele recebe, ele não é mais um agente. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo, né, que a gente viu no primeiro slide. Né? Aquela frase que a gente viu, né? I bought a pair of shoes. Né? Então eu comprei um par de sapatos. Né? Na voz passiva,
o objeto da ativa vai se tornar o sujeito. Né? Então, quem era o objeto, né, da frase na voz ativa? Era o par de sapatos. Agora, portanto, ele vai se tornar o sujeito da voz passiva. Portanto, a frase vai começar com ele. Olha só, o par de sapatos. Ele agora é o sujeito da frase. Né? O verbo continua o mesmo, ter comprado. Comprar, continua o mesmo. Só que aí, por conta, né, do sujeito ter mudado, a gente vai ter que fazer algumas mudanças na estrutura do verbo. Mas o tempo verbal continua o mesmo e o verbo também não muda. O que você vai mudar, por exemplo, você vai botar esse was aqui para ficar em concordância com o par de sapatos, né? Pair of shoes. Né? Só lembrando, né, gente? Lembrando, não. Só frisando que pair of shoes está no singular. Né? Aqui seria, se a gente fosse colocar isso aqui por um pronome, seria aquele it, né? Que é o he, she ou it da terceira pessoa do singular. Quando a gente está falando no par de sapatos, no par como um só, a gente enxerga ele como sendo um objeto só. Por isso que a gente usa a gente usa um pronome no singular aqui para botar no lugar dele. Né? Então a gente imagina esse par de sapatos como uma coisa só. Né? Se é uma coisa só, então eu vou usar aqui o it, que é a terceira pessoa do singular, que é utilizado para qualquer coisa que não seja ser humano, para animais, para objetos, enfim. Só lembrando aí, né, os pronomes subject pronouns, pronomes do sujeito, você tem o I, o you, he, she, it, we, you, they, né? Os primeiros que eu falei, né, I, you, he, she, it, são os pronomes do singular. Tá? Então, como a gente está falando de um objeto, a gente vai imaginar como se aqui fosse um it, ok? Então, beleza. O par de sapatos é um objeto, a ação continua a mesma, né, que foi comprado no passado, né? Agora seria algo do tipo, foi comprado, tá? Porque você pode falar, um par de sapatos comprei eu. Mas fica parecendo que você. Sabe aqueles índios de filmes americanos? Não, sabe que você fica parecendo o mestre Yoda. É que ele ele faz todas as frases ao contrário. Aí, pra ficar mais organizado, né? Pra fazer mais sentido, ao invés de você falar um par de sapatos comprei eu, você fala um par de sapatos foi comprado por mim. Tá? E aí, né? Agora, eu que era o sujeito na voz ativa, eu agora vou ser o objeto na voz passiva. Eu continuo realizando a ação? Sim. Um par de sapatos foi comprado por mim. A pair of shoes was bought by me. Quem foi que comprou esse par de sapatos? Fui eu. Eu continuo sendo o agente da oração. Mas eu não sou mais o sujeito. O sujeito é o par de sapatos. O par de sapatos pode comprar a si mesmo? Não. Então ele não é mais o agente. Ele é um sujeito, mas é um sujeito paciente. É um sujeito que sofre a ação. Beleza? Então é assim que a gente usa a voz ativa e a voz passiva. Né? Por que a gente usa a voz passiva, então? Né? Se é mais complicado, se parece ser mais difícil. Né? Se não é a coisa natural. Né? Você não vai ver no dia a dia, né, muita gente falando, um par de sapatos foi comprado pra mim. Não, as pessoas costumam falar, eu comprei um par de sapatos. Essa é a opção mais utilizada. Por que então você vai usar a danada dessa voz passiva? Bom, existem situações em que você, por exemplo, você quer dar mais ênfase ao objeto, àquilo que você comprou, né, do que quem comprou. Né? O par de sapatos foi comprado por mim. O par de sapatos é o início da frase, então você está dando uma ênfase maior a ele. Né? Você coloca você, que comprou o sapato no final da frase, né, como se estivesse dizendo isso aí não é uma informação muito importante. Né? O importante é que eu comprei o importante foi o par de sapatos que eu comprei, que foi comprado. Né? Que eu comprei, isso aí é uma informação não muito interessante, não muito relevante. E também, né, existem casos em que você não quer falar quem foi o agente, ou porque você não sabe, ou porque você não quer falar, tá? Então, por exemplo, essa frase aqui, né, eu posso muito bem retirar esse by me aqui do final, certo? E falar a pair of shoes was bought. Um par de sapatos foi comprado. Eu posso falar isso, né? Mas aí, quem foi que comprou esse par de sapatos? Não está dizendo na frase, mas precisa falar. Se eu não quiser falar, e se eu não souber? Se eu quiser dizer que um par de sapatos foi comprado, eu não preciso dizer quem foi que comprou. Né? Você já entende que esse par foi comprado. Né? Então a gente utiliza a voz passiva para ou dar ênfase no objeto, né, e na ação, ou para ocultar o sujeito quando a gente não quer falar ou quando a gente não sabe. Beleza? E aí, como eu falei, né? Opa, calma aí. Agora que eu já passei, né? Como eu falei, né? Você vai ter que adequar a voz passiva, o verbo da voz passiva, dependendo da situação. E como a gente está falando de verbos, agora a gente vai fazer uma revisão, já que nós estamos numa aula de revisão, tá? Com os verbos, né, pra gente refrescar nossa memória sobre essa que é uma das classes gramaticais mais básicas da língua inglesa, assim como também é na portuguesa. Né? O que são os verbos? O que são os verbs? Né? Por conceito e definição, os verbos são palavras que a gente utiliza para designar ações ou estados. Tá? Quando eu me refiro a ações, e quando eu falo de ações, eu estou falando de algo que envolve atividades físicas, eu chamo esses verbos, né, de verbos de, adivinha, verbos de ação, né, que são, em inglês, action verbs. Tá? Então, o que são atividades físicas? Coisas que envolvem nossos sentidos. Assim, no sentido de ser algo bem físico. Né? Kick é chutar. Né? Para chutar eu preciso mover minha perna, então eu estou realizando uma atividade física. É um verbo de ação. Dance. Para dançar eu preciso me mover, eu preciso me movimentar, então eu estou realizando uma atividade física. Shout, scream, né? Gritar. Quando você grita, você está fazendo uma atividade, você está movendo seus músculos da boca, você está imprimindo a sua voz, então é algo que sim, que envolve o seu corpo, é uma atividade física. Não é uma atividade física como essas outras, tá? Mas não deixa de ser. Fight, que é lutar. Certo? Lutar no sentido de você
dar porrada em alguém, certo? Ou fight no sentido de você lutar por alguma coisa, de você batalhar por algo, por exemplo. Fight for your rights, lute pelos seus direitos. Fight for your cause, lute pela sua causa. Find something to fight, encontre algo pelo qual lutar. Lutar nesse sentido não de uma peleja física propriamente dita, mas de você defender essa causa, né? Defender essa alguma coisa. Né? Mas continua sendo o verbo de ação. Né? Run, que é correr, a gente utiliza para atividades físicas, também é um verbo de ação. Né? Afinal, correr é uma atividade física. E bite, que é morder, igualmente também não deixa de ser uma atividade física. E aquilo que não é atividade física, a gente chama de verbos de estado, né? São stative verbs. O que são coisas que não envolvem atividades físicas, que não envolvem os nossos músculos, nosso corpo propriamente dito. Assim, que envolve o nosso corpo também, mas que não está diretamente ligado aos sentidos. Sentimentos, sensações, desejos, feel, sentir. Né? Você pode sentir. Se alguma coisa toca na sua pele, você pode sentir. Né? Mas você pode sentir também, você pode sentir saudade. Né? Você pode sentir saudade de casa. I feel homesick. Né? Eu sinto saudades de casa. Lembrando que não existe palavra propriamente no inglês para saudade. Né? Então, quando você quer dizer, por exemplo, eu tô com saudade de fulano, você fala assim, I miss fulano. Como se estivesse dizendo, eu sinto a falta de fulano. Isso aí em português seria, eu tenho saudade de fulano. Mas não existe no inglês uma palavra propriamente para saudade. Né? Por isso que eu estou explicando. Né? Mas feel, você pode falar, I'm not feeling really well. Não estou me sentindo muito bem. I'm feeling really tired. Eu estou me sentindo bem cansado. Ou então, I don't feel that is right. Eu não sinto que isso seja certo. Né? Falando de algo que está relacionado, né, às suas crenças, à sua intuição. Né? Então são coisas que não estão propriamente relacionadas com atividades físicas. Por isso que a gente chama, né, de verbos de estado. Amar, love. Você pode amar alguém, inclusive amor está muito ligado com atividades físicas, não vamos entrar muito a respeito. Mas amar, certo? O amor ele nasce dentro da cabeça e coração da pessoa. Portanto, não é atividade física, verbo de estado. Crave. Crave é desejar. Você pode desejar uma pessoa, da mesma maneira você pode desejar um cargo importante, você pode desejar ser muito rico, você pode desejar passar no Enem. Né? É algo que acontece dentro da sua cabeça. Portanto, é um desejo. Pardon é perdoar, certo? Você perdoa alguém, você tira a culpa da sua cabeça, tira a culpa daquela pessoa da sua cabeça, então não é uma atividade física também, tá? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, não tem muito tempo ainda. Opa, mil perdões. Voltando. Like, que é gostar, você gosta de alguém, você gosta de alguma coisa, tá? Like pode ser usado também em comparação, mas aqui a gente tá falando de verbos, tá? Então, I really like you, eu gosto muito de você, tá? I really like fulano, eu gosto muito de fulano, tá? Really, não precisa ser usado no sentido de realmente, você pode falar que você gosta muito de algo, que gosta muito de alguém. E não é saber, né? Você sabe alguma coisa, tal. Isso tudo aí são verbos relacionados a sentimentos, sensações, desejos. Mas isso aqui não é muito importante, nesse verbo de ação de estado. Eu falei só no sentido de curiosidade. Né? Desses verbos, o mais famoso de todos, que a gente ouve falar 200 vezes na escola, é o verbo be. Né? O famoso verbo to be. Né? Esse to que vem na frente, ele tem todos os verbos. Né? Porque quando o verbo tem esse to na frente é porque ele está no infinitivo, beleza? O verbo be, ele pode ser utilizado como verbo auxiliar, ele vai estar acompanhando outros verbos, o verbo principal dentro de uma frase, mas ele pode ser usado como verbo principal também, e ele tem o sentido de ser ou estar. Por exemplo, I am fine, thanks for asking. Eu estou bem, obrigado por perguntar. Né? E he is my teacher. Ele é meu professor. Né? É no sentido de ser uma conjugação do verbo ser, beleza? Então, esse é o verbo be no lugar de verbo principal. E aí, como é que eu faço então, professor? Eu passei anos na escola e não aprendi como conjugar esse verbo to be. Como é que eu faço? Então, para conjugar, primeiro a gente precisa relembrar um outro assunto, tá, que veio bem calhar nessa aula de revisão, que é os pronomes do sujeito. O que são os pronomes do sujeito? Melhor dizendo, o que é um pronome? Pronome é uma palavra que a gente utiliza para evitar que os nouns, que os substantivos se repitam dentro de uma frase. Tá? Então, por exemplo, John lives in Recife. John is a lawyer. John is married to Maria. Ao invés de você repetir essa frase, essa palavra John umas 200 vezes dentro do parágrafo, você pode falar que John lives in Recife, ok, primeira vez. He is a lawyer, ele é um advogado, você não precisa repetir o John de novo. E Maria is married to him. Maria é casada com ele. Você está trocando o John por outro substantivo, por outro pronome. Então, esses são os pronomes, são palavras que servem para evitar que os substantivos se repitam bastante dentro de uma frase, dentro de um parágrafo. O que são substantivos? São os nomes das coisas. Né? Nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de objetos, nomes de animais, nomes de marcas, tudo que for nome, nomes de lugares, isso tudo são substantivos, são os nouns. A gente vai ver com mais detalhe na frente. Né? E aí, existem alguns pronomes que a gente chama de personal pronouns, né? Que são utilizados para falar de pessoas. Né? E aí, entre esses personal pronouns, né? Existem os subject pronouns e os object pronouns. Os subject pronouns, que são os que nos interessam agora, são os pronomes do sujeito. Né? E aí você já deve ter imaginado, né, que como eu falei de sujeito agora há pouco, falei que sujeito não é a pessoa que sempre realiza a ação, mas
Eu poderia dizer que é o principal componente de uma frase, né? Os subject pronouns, pronomes do sujeito, vão ser utilizados para substituir o sujeito dentro de uma frase. Então, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, o caso que eu acabei de dar, né? John lives in Recife, he is a lawyer. He é um pronome do sujeito para a terceira pessoa do singular, né? No caso dos indivíduos de gênero masculino. Né? Por isso que eu utilizei ele para substituir a palavra John, para evitar que ela se repita. Né? Então, isso que são os subject pronouns. A gente utiliza para colocar no lugar do sujeito dentro de uma frase, dentro de um contexto. Tá? E aí, então, quais que são os subject pronouns? Quais que são os pronomes do sujeito? I, que é o nosso eu em português, primeira pessoa do singular. You, que é o nosso você, ou em algumas regiões é chamado de tu, segunda pessoa do singular. He, she, it são usados tanto para a terceira pessoa do singular. Só que he é usado para indivíduos do sexo masculino, ou melhor dizendo, gênero. She é usado para indivíduos do gênero feminino. E it é usado para tudo que não for pessoa, para animais, para objetos. Para seres que não forem seres humanos, a gente utiliza o it. Ele é neutro. No plural, nós temos o we, que nós utilizamos para nós, na primeira pessoa do plural. You, utilizamos para vocês, ou como diziam nossos pais, vós, ou melhor dizendo, nossos avós, porque eu particularmente não ouço ninguém mais falar vós. Né? E they a gente utiliza para eles, na terceira pessoa do plural. E aí o verbo to be ele vai ser conjugado de maneira diferente para cada um desses pronomes, para cada uma dessas pessoas do singular e do plural. Tá? Lembrando novamente, né, que eu já falei muitos alunos atrás, que a gente tem três tipos de frases na língua inglesa. Né? A gente tem frases afirmativas, que a gente pode fazer uma afirmação, né, que a gente usa para fazer afirmações. A negativa, que nós usamos para fazer negações. Né? E a interrogativa, que nós usamos para fazer perguntas, para fazer interrogações. Tá? Então, no caso da afirmativa aqui, né, o pronome ele vem sempre na frente do verbo. Né? Então, o verbo to be, acompanhado do I, primeira pessoa do singular, ele fica am. Então, I am handsome, eu sou bonito, coisa que eu não sou, eu estou mentindo, I'm lying, eu estou mentindo. Né? Nesse caso, né, I am lying, que eu acabei de falar, o verbo to be, conjugado como am, ele se torna o verbo auxiliar. E o lie, que é mentir, conjugado no presente contínuo, no present continuous, ele se torna o verbo principal da frase. Né? Por isso que eu falei que o verbo to be ele pode ser utilizado como o verbo auxiliar também. Né? Então, you are, segunda pessoa do singular. You are listening to this class. Você está escutando essa aula. You are watching this class, né? Porque também é visual. Você está assistindo essa aula. Mais um exemplo do present continuous. Né? Mais um exemplo, né, com a segunda pessoa do singular. Beleza? He is, she is, it is. Né? Ambos os casos são de terceira pessoa do singular. Né? A conjugação do verbo to be vai ser a mesma, vai ser is em todos os três casos. E para todas as pessoas do plural, a gente vai usar o are, assim como no you. Né? We are, you are, they are. Nós somos, ou nós estamos, né? Porque a gente viu que o verbo to be pode ser somos ou estamos. You are, você está, vocês, né? Porque nós estamos no plural, vocês estão, ou vocês são. They are, eles são, eles estão, ou elas são, elas estão. Já que a gente usa o they tanto para gênero feminino quanto para gênero masculino. Beleza? E, professor, você falou aí que tô vendo aqui, né? Acho que você nem falou. Eu não lembro de ter falado, mas tô falando. Tô vendo aqui que you é a mesma para pessoa do plural e para pessoa do singular. Aí como é que eu faço para diferenciar? Aí você vai depender do contexto. Né? Então, vamos supor, por exemplo, você pega a seguinte frase: You are really cute together. Vocês são muito fofos juntos. Together é juntos. Tá falando de juntos? Tá falando mais de uma pessoa. Então você já sabe que você tá lidando, né, com o plural. Então vamos pegar outro caso. Vamos pensar no caso do singular. Nossa, agora me deu um branco agora, mas eu vou lembrar. You are my friend. Você é meu amigo. Você é minha amiga. Friend é uma palavra que é comum de dois gêneros. A gente vai ver isso mais à frente também. E aí, né, como eu tô falando de friend no singular, até porque friends é o plural, é aquela famosa série. Se eu tivesse falando de mais uma pessoa, eu estaria falando em friends e não friend. Como eu tenho apenas friend, então eu sei que eu estou lidando com um caso no singular. Então vai depender muito do contexto. Né? Então, essa é a conjugação do verbo to be pro caso afirmativo, né, das frases afirmativas. Nas frases negativas é a mesma coisa, né? Só que a gente vai colocar um not na frente do verbo to be. Então, I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, ou você não está. He is not, she is not, it is not. Ele não é, ela não está. Ele não está, ela não é. Okay? We are not, nós não somos, nós não estamos. You are not, vocês não são, vocês não estão. They are not, eles não são, eles não estão, elas não são, elas não estão. Beleza? E aí vocês vão encontrar, né, algumas vezes, esse are not abreviado. Olha só. Esse apóstrofo aqui com M é o I am. Né? Só que aí pra ficar mais rápido, né? Até porque gasta mais tempo falando, né? Escrevendo também. Aí o pessoal fala I am not, né? Que é a mesma coisa de você falar I am not, assim, com o am sem o apóstrofo, né? Mas aí nesse caso, né? Você coloca aqui o apóstrofo am
para economizar tempo. Né? You aren't é a mesma coisa de você falar you are not. Só que aí, por conta do tempo também, você abrevia. He isn't é a mesma coisa de você falar he is not. E assim por diante. Então vocês vão encontrar essas abreviações ao longo, né, do... Aqui na afirmativa também, né? I am é a mesma coisa que o am aqui. O a tá meio... tá implícito aqui na frase. You are, mesma coisa. He is, she is. Essas abreviações é a mesma coisa, assim, do verbo inteiro, né? Só que eles não colocam pra não gastar tempo, né? Pra falar mais rápido. E aí, né, na interrogativa, a gente vai colocar o verbo na frente do pronome. Então, am I? Eu estou, eu sou. Are you? Are you listening to me? Você está me ouvindo? Are you doing what I told you? Você está fazendo o que eu lhe contei, o que eu lhe disse? Is he? Is she? Is it? Ela está, ele está, ela é, ele é. Enfim. Are we? Nós somos, nós estamos. Are you? Vocês estão, vocês são. Are they? Vocês estão, vocês são. Tudo no plural, certo? Nesses casos aqui, certo? Mas sempre com o verbo na frente do pronome. Tá? Então é isso que são as frases na interrogativa. E aqui, né, a gente tem que o verbo to be ele vai ser conjugado de maneiras diferentes para o passado e para o futuro. É que a gente tem 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. E a conjugação do verbo muda em ambas as situações. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem no caso, né, do... Deixa eu pegar aqui, nesse caso negativo aqui, I am not, no presente, o am, no passado, ele se torna was. Tá? Então, isso aqui no passado seria I was not, eu não era, eu não estava. Tá. E a mesma coisa, né? O was not, ele fica sendo abreviado aqui, né? O pessoal coloca o apóstrofo com T, e aí o pessoal fala I wasn't, que é a mesma coisa que você falar I was not. Só que é mais rápido, né? Você falar I wasn't e I was not. Você vê como a segunda opção demora mais para você falar. Por isso que o pessoal prefere a primeira para abreviar, para falar ou para escrever mais rápido. Tá? E aí, né, o are, no passado, ele fica sendo were. Né? E aí, you aren't, you weren't. You were not, you weren't. Mesma coisa. O is, ele acompanha, né, o am e também vira was. Então, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Ela não era, ele não era, ela não estava, ele não estava. Mesma coisa. We weren't, né? Tudo que for no plural, a gente coloca o were também. E, assim, we weren't, nós não éramos, nós não estávamos. You weren't, vocês não eram, vocês não estavam. They weren't, eles não eram, eles não estavam. Ou elas não eram, eles não estavam. Tranquilo? E aí no futuro, a gente vai colocar o will em tudo. Aqui está abreviado, né? Mas aqui seria I will, tá? W-I-L-L. E aí o pessoal, por conta, novamente, de ganhar tempo, o pessoal abrevia, bota só esses 2 L's aqui. Mas aqui é o I will, ok? Aquela famosa música lá daquela cantora, I will survive. Eu vou sobreviver. Estamos falando de algo no futuro. E para negativa, né, é só a gente colocar o not. Então, I will not survive. I will survive? No. I will not survive. Eu não vou sobreviver. Will not, você já deve ter descobrido, é abreviado para won't, né? Aqui seria o will not, se a gente fosse escrever por extenso, mas aí novamente para ganhar tempo o pessoal abrevia, por isso que fica esse won't. E a mesma coisa para todos, não tem essas regras aqui de ter que ver quando é was, quando é, não, para o futuro é tudo will e won't, e will not, que é a mesma coisa que won't, ok? E aí, existem 3 grandes tempos verbais, né? E aí a gente tem dentro desses tempos verbais um monte de divisões. A gente tem o presente, que é o que nós estamos vivendo agora, né? O passado, que nós já vivemos, ou um tempo que não volta mais, e o futuro que nós vamos viver, ou que ainda está por vir. Né? Porque, por exemplo, ano 3000 vai ser no futuro, eu não vou viver, porque provavelmente eu vou estar morto, mas que ainda está por vir, beleza? E aí é que tá, né? Dentro de cada um desses verbos, desses grandes tempos verbais, falei verbos, né? Dentro de cada um desses grandes tempos verbais, a gente tem 4 categorias. A gente tem o simples, e a gente tem o passado, o presente e o futuro simples, simple past, simple present e o simple future. Nós temos o contínuo, o continuous, que é o contínuo, então a gente tem passado, presente e futuro contínuos. A gente tem o perfeito, então nós temos o passado, presente e futuro perfeitos. E a gente tem o perfeito contínuo, então a gente tem o passado, presente e futuro contínuo. A gente vai ver cada um deles com calma, ok? E aí que tá, né? A gente tá falando de voz passiva e tal, né? E aí como é que a gente faz então para passar da voz ativa para a voz passiva? Então, primeiramente a gente vai ter que observar a frase na voz ativa, né? E vamos identificar quem é o sujeito, quem é a ação e quem é o objeto, né? Quem é o complemento. A gente precisa se preocupar logo com o objeto. Por quê? Porque ele vai ser o sujeito da passiva. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo lá logo do início do texto. Do início do texto não, dos slides. Né? I bought a pair of shoes. Eu comprei um par de sapatos. Quem é o sujeito aqui? Sou eu. Qual foi a ação? Comprar. Né? O que foi que eu comprei? Quem é o objeto? Par de sapatos. Então, o par de sapatos ele vai ser o meu sujeito, né, na voz passiva. Vamos identificar qual foi o tempo verbal da ação. O tempo verbal, a gente está no passado, né, porque eu comprei, então foi algo que já aconteceu. E, como a gente vai ver daqui a pouco, é uma ação que começou e já terminou no passado. É uma ação que está no passado simples, no simple past. Ok? Então, já identificamos aqui
qual vai ser o tempo verbal da ação. Terceiro, adicione o past participle do verbo no mesmo tempo junto com o verbo to be. Então, vamos lá. Isso na voz passiva, né? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o sujeito vai ser o objeto da ativa. Então, quem era o objeto da ativa? Pair of shoes, o par de sapatos. Então, agora ele vai ser o nosso sujeito, né? O verbo, né? É o verbo bound, né? Que é o passado do verbo by, passado irregular. Né? Como agora a gente está lidando, né, com terceira pessoa do singular, e não mais a primeira, antes a gente tinha o I, né? E agora a gente tem o par de sapatos, que seria o it, né? Já que a gente está falando de alguma coisa que está no singular, e que não é nem um homem nem uma mulher, então a gente usa it para se referir. Né? E aí a gente viu, né, na nossa conjugação do verbo to be, né, que no passado a gente usa, aqui não tem, né, mas a gente usa para se referir à terceira pessoa do singular, o was. Né? Was é a forma do verbo to be no passado para a terceira pessoa do singular. Então eu posso falar que a pair of shoes was bought, o par de sapatos foi comprado. E aí tem o resto da frase aqui. Eu me segurei para não falar, porque isso daqui é autoria. Né? Isso aqui é aquilo que a gente chama em português de agente da passiva. E aí, eu preciso falar o agente da passiva na frase? Depende. E aí que nós vamos voltar pro nosso esquema aqui. Último passo, né? Decida se é necessário identificar o agente da frase. Né? Você precisa falar que foi você que comprou os par de sapatos? Essa informação é importante? Vai depender do contexto. Né? Se for, aí você fala, né? A pair of shoes was bought by me. Um par de sapatos foi comprado por mim. Mas se não, você pode simplesmente ocultar essa informação. Você pode simplesmente falar a pair of shoes was bought. O par de sapatos foi comprado. Se você não quiser falar que foi você que falou, ou se você... nesse caso, porque eu sei até porque fui eu que comprei, né? Se você não quiser falar que foi você que comprou, você simplesmente fala que um par de sapatos foi comprado. Pronto, a frase termina aí. É isso, gente. É assim que você passa uma frase da voz ativa para a voz passiva. Bem simples. Né? E aí, então, vamos praticar isso com os tempos verbais, né? Que a gente acabou de ver. Eu vou explicar cada um deles, obviamente. Né? Começando pelo presente, a gente tem o simple present, né? Que é usado para coisas que sempre acontecem. O que são coisas que sempre acontecem? Coisas da nossa rotina, por exemplo, I wake up every day at 7 a.m. Eu acordo todos os dias às 7 da manhã. Isso é uma coisa que sempre acontece. É algo que faz parte da minha rotina. Usamos também para verdades gerais. O que é uma verdade geral? When the day is over, the sun goes down. Quando o dia acaba, o sol vai embora. O sol se põe. Isso é uma verdade? Sim. Isso é uma coisa que sempre acontece. Na verdade, isso aí seria um fenômeno da natureza, né? Mas eu acabei me confundindo. Mas a gente pode falar também de verdades gerais. Né? Mas aí, já que eu já dei esse exemplo, né, que se encaixa mais em fenômenos da natureza, né? Vamos pegar uma verdade geral. 2 plus 2 equals 4. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma verdade? É uma coisa que sempre acontece. 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. A não ser que você invente aí uma matemática nova. Né? Então, o simple present a gente vai usar para essas coisas que sempre acontecem. Como é que a gente conjuga, né? Que a gente tem que conjugar o verbo, né, no simple present. Basta você colocar, né, se for o verbo na primeira pessoa do... Assim, a gente só vai conjugar o verbo com a terceira pessoa do singular. E como é que a gente conjuga? Botando o S no final. Nas outras pessoas, na primeira, na segunda pessoa do singular, no I, you, e nas pessoas do plural, a gente não conjuga. A gente bota no... a gente bota no infinitivo. O que é o infinitivo? É a mesma coisa, é só não conjugar o verbo. É só você tirar verbo to be, você tira o to, fica sendo be. É isso que é o verbo no infinitivo. É o verbo sem ser conjugado. Então, vamos lá. He reads a book every day. Ele lê um livro todos os dias. Isso é uma coisa da rotina, isso é uma coisa que ele sempre faz. Né? Nesse caso aqui, né, quem é o sujeito da frase? É o he, ele. Né? Qual é o verbo? Né? Qual é a ação? Ler. Né? O que é lido? Qual é o objeto da frase? O livro. Né? Então, o livro vai ser o sujeito dessa frase na voz passiva. Ok? A book is read, porque o verbo continua o mesmo, o tempo também continua sendo o mesmo no presente simples. A book is read every day, porque eu botei esse every day aqui, né, pra indicar a frequência, né, então eu tenho que botar aqui também. E aí eu boto no final, se eu quiser dizer que é ele que lê, eu posso dizer. Se não precisar, eu digo. Né? A book is read every day. Um livro é lido todo dia. Né? Por quê? Se eu quiser falar que foi por ele, que é por ele, eu digo. Senão, a frase acaba. Beleza? Present continuous a gente utiliza para ações que estão acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, I'm doing my homework. Eu estou fazendo meu dever de casa. É o que eu estou fazendo agora, nesse instante. Para botar um verbo no present continuous, a gente simplesmente tem que colocar esse ing no final. Né? Você pega o verbo no infinitivo, você bota o ing no final. ing é aquilo em português que a gente conhece como gerúndio, né? É o nosso ando. Eu estou estudando, I am studying. Eu estou assistindo TV. É o indo, é o NDO. Né? Eu estou assistindo TV. Né? I am watching TV. Então o NDO do português é o ing do inglês. Então, I am doing my homework. Eu estou fazendo meu dever de casa. Quem é o sujeito? Sou eu. O que eu estou fazendo? Estou fazendo. O que eu estou fazendo? Meu dever de casa. Meu dever de casa é o objeto dessa frase, da voz ativa. Então a gente vai botar na voz passiva ele como sendo o sujeito. My homework is being done. Está sendo feito por quê? Aí depende. Né? Você quer falar que foi você que fez? Então você bota my homework is being done by me. Senão, você não precisa. É só você botar assim mesmo. Né? Present Perfect a gente utiliza para ações que iniciaram no passado e que ainda não terminaram. Então,
I have done a lot of work recently. Eu tenho feito muito trabalho recentemente. Né? Tenho feito muito trabalho não faz muito sentido, né? Não soa muito bem. É a gente falar, eu tenho trabalhado muito recentemente. Né? Isso é uma ação que começou no passado. Eu comecei a trabalhar muito há algum tempo atrás e ainda não terminei. Então ainda está rolando, ainda estou trabalhando bastante. Né? Para a gente formar uma frase no present perfect, a gente utiliza o have, que é um verbo auxiliar. Quando a gente estiver lidando com a terceira pessoa do singular, ele vai ser conjugado como has, H-A-S. Né? Aqui, como a gente está na primeira pessoa do singular, a gente não conjuga, continua sendo have. E aí a gente vai utilizar o past participle, né? Que basicamente o past participle ele é a mesma coisa ele é a mesma palavra dos verbos no passado. Né? Se for um verbo regular, é só você botar o ed no final. Se não for regular, se for irregular, aí ele tem uma forma própria. Né? Por exemplo, o verbo do, você não pode botar o ed no final para formar o past participle, ele tem uma forma própria, que é o done. Né? Então, I have done a lot of work recently. Eu tenho feito muito trabalho recentemente. A gente tem o verbo have, que é o verbo auxiliar, sendo conjugado na primeira pessoa do singular, e o verbo done, né? O past participle do verbo do, formando o resto da frase, né? Formando o resto do verbo, né? Porque o resto da frase é com a lot of work recently. Então, I é o sujeito, né? Have done, tenho feito, é o verbo. O que eu tenho feito? A lot of work. Esse é o objeto, então esse vai ser o sujeito da frase agora. A lot of work has been done. Agora a gente vai ter que usar o verbo não. A gente vai ter que usar o verbo been, que é o verbo auxiliar. Então, a lot of work has been done recently. Muito trabalho tem sido feito recentemente. Por quê? Se quiser falar, você pode falar. Senão, eu não quis colocar aqui, então porque não precisa. E o present perfect continuous a gente utiliza para ações que iniciaram no passado e que ainda estão ocorrendo nesse exato momento. She has been making progress. Ela tem feito progresso. Ela começou a fazer progresso no passado e ela ainda está nesse exato momento fazendo progresso. Beleza? Então, o present perfect continuous. Como é que a gente faz o present perfect continuous? A mesma coisa é uma mistura do perfect com continuous. A gente vai usar o verbo have. A gente vai usar o been, né, que é uma espécie de auxiliar, e a gente vai usar o ng, que é o nosso NDO, o nosso gerúndio aqui em português. Tá? Então, transformando isso aqui para passiva, she has been making progress. Ela tem feito progresso. Né? Quem é o sujeito? Ela. Qual é o verbo, né, qual é a ação? Ter feito. O que ela tem feito? Progresso. Então, progresso, que é o objeto, vai ser o sujeito da frase na voz passiva. Né? Progress has been made by her. Tá? A gente mantém aqui o verbo no present perfect continuous, e aqui eu botei a autoria, né? Porque, assim, eu quis botar. Né? Progresso tem sido feito porque você pode falar que foi por ela, senão você deixa só progress has been made, progresso tem sido feito. Ok? No passado, no past, a gente utiliza o simple past para falar, como eu já citei, né, de eventos ou ações iniciadas no passado e já finalizadas. Né? Para você transformar um verbo no passado, você adiciona o ed se for um verbo regular. Se for irregular, você bota, né, como é que se diz? Tem uma forma própria, você vai ter que olhar. Tá? Infelizmente, tem algumas coisas na língua inglesa que não são tão fáceis assim. Tá? Mas então vamos pegar um exemplo aqui. My mother cooked a bake. Minha mãe cozinhou um bolo. Ela já cozinhou aquele bolo, já começou a cozinhar e já terminou. Então é um evento, uma ação, né, que começou no passado e que já terminou. Nesse caso aqui, minha mãe é o sujeito, foi ela que cozinhou. E o que foi que ela cozinhou? Né? O verbo, a ação a gente sabe que é cozinhar. Por conta do tempo, eu vou dar uma agilizada. Né? O que foi que ela cozinhou? O bolo. Então o bolo vai ser o sujeito da frase na voz passiva. O bolo foi cozinhado pela minha mãe. Né? A bake was cooked by my mother. Past continuous a gente utiliza para falar sobre coisas que estavam acontecendo no passado. Então, the janitor was cleaning the room. O zelador estava limpando a sala. Isso aí é alguma coisa que estava acontecendo, estava em andamento, mas no passado, já terminou também. E, enfim, the janitor é o cara que estava limpando, era o zelador, janitor é zelador. He was cleaning, né? Nesse caso aqui a gente vai usar o verbo to be, no passado, né? Fica sendo was ou were, como a gente está falando aqui dele, né? Do zelador, terceira pessoa do singular, então a gente utiliza o was. Né? The janitor was cleaning. E o verbo, né, o verbo principal, porque o verbo to be é auxiliar, como eu já falei pra vocês, ele recebe o ng no final. Né? Toda vez que tiver esse continuous aqui, é porque a gente vai ter um verbo no gerúndio, né? Um verbo com o ing. Então, the janitor was cleaning the room. O zelador estava limpando a sala. O que ele estava limpando? A sala. Então agora, se a gente for transformar essa frase na voz passiva, fica sendo a sala estava sendo limpada. The room was being cleaned. Ok? Past perfect, nós utilizamos para ações que aconteceram no passado, antes de outra que também aconteceu no passado, só que é mais recente. Então vamos, por exemplo, I had finished my homework before the lights went out. Eu tinha terminado meu dever de casa antes que as luzes estivessem aqui não é apagado, mas tivessem ido embora, né? Aqui no sentido de ter tido um blackout, né? Eu terminei meu dever de casa antes que tivesse dado blackout, antes que tivesse acabado a energia, acabado a luz. É melhor você falar assim, acabado a luz. Eu tinha terminado meu dever de casa antes que a luz tivesse acabado. Assim, no sentido de blackout, né? Não no sentido de alguém apagar a luz. E aí, você terminou seu dever de casa. Isso é uma ação que aconteceu no passado. E aconteceu antes de outra ação no passado, só que mais recente, que foi o quê? Foi o blackout. Tá? Então a gente está falando de duas ações no passado, só que uma veio antes da outra. E aí, para a primeira ação, a segunda ação a gente vai usar simple past. Went é o passado irregular do verbo go. Tá? E a primeira sentença, né?
que é o que está no past perfect, o primeiro verbo da sentença, a gente utiliza o have, né? Aqui no passado ser o had, né? Que é a conjugação, porque até os verbos auxiliares eles vão ser conjugados também. E aqui, né? O had, ele vai ser utilizado nesse caso para todas as pessoas, né? E aí você vai usar o had junto com o past participle do verbo, né? Nesse caso aqui, finish é um verbo regular, então dá para você formar o past participle só botando o ed. Então, I had finished my homework before the lights went out. O que foi que eu tinha finalizado? Meu dever de casa. Então, meu dever de casa vai começar a frase na voz passiva, né? Meu dever de casa tinha sido finalizado, né? Aqui eu esqueci de botar, mas você coloca before the lights went out, né? Que você tem que colocar, né? Porque é uma ação, né? Que veio antes da outra. Então aqui seria my homework had been finished before the lights went out. Meu dever de casa já tinha sido terminado, já tinha sido finalizado antes que a luz tivesse ido embora, antes que tivesse dado blackout, ok? E o past perfect continuous a gente também utiliza para ações que aconteceram no passado, antes de outra mais recente, né? Só que aí a gente utiliza, assim como no past continuous, para falar do momento que estavam acontecendo, tá? Então, we had been waiting for the bus before we arrived. Nós estávamos esperando pelo ônibus antes de chegar. Antes de chegar, que já aconteceu no passado, o que a gente estava fazendo? A gente estava esperando pelo ônibus. Então, novamente, é uma ação que precede a outra ação do passado, né? Ambas as ações já finalizadas, né? Então, quem é que estava esperando, né? Que a gente estava, melhor dizendo, quem é que estava sendo esperado, né? Porque nós é que estávamos esperando. O que nós estávamos esperando? O ônibus. Então, o ônibus vai começar a frase na voz passiva, the bus had been waited. O ônibus estava sendo esperado. Aqui eu tenho que botar também before he arrived, eu não coloquei, me perdoe. The bus had been waited before he arrived by us. Aí você decide se você quiser colocar o us ou não, porque aí você decide se quer colocar o autor da frase, beleza? E aí, pro futuro, é muita coisa, né, gente? Por isso que eu falei pra dividir essa aula. Por isso eu falei que eu vou dividir essa aula em duas partes. No future, né, o futuro, a gente tem o simple future, que a gente utiliza para coisas que vão acontecer daqui a algum tempo. Por exemplo, Martha will give us a lecture. Martha vai nos dar uma aula. Ela ainda nos deu? Ela ainda nos deu. Ela já nos deu? Não. Ela tá dando agora? Não, ela vai dar lá na frente. Por isso que nós estamos falando de algo no futuro. E aí, para botar algo no futuro, é só você botar o verbo will na frente do verbo. Você pega o verbo no infinitivo e só bota o will na frente. Só bota o auxiliar o will. É bem simples, né? E aí, né, o que Martha vai nos dar? Vai nos dar uma aula, lecture. Né? Então, lecture se torna o sujeito da frase na voz passiva. A lecture will be given to us. Uma aula vai nos ser dada. Por quem? Por Marta. Se você quiser colocar quem é que vai dar, você bota aqui by Marta. A lecture will be given to us by Marta. Mas isso aí é opcional. É opcional. Future continuous a gente utiliza para ações que vão estar acontecendo, só que daqui a algum tempo. Né? Se o present continuous a gente utiliza para ações que estão acontecendo agora, o past continuous a gente utiliza para ações que estavam acontecendo antes, o future continuous a gente usa para ações que vão estar acontecendo depois, né? Daqui a algum tempo, no futuro. Então, I will be fixing my car tomorrow. Eu vou estar consertando meu carro amanhã. Tá? Eu estou consertando meu carro agora? Não. Eu consertei meu carro ontem? Não. Mas amanhã eu vou estar consertando meu carro. Ok? Então, quem é que vai ser consertado amanhã? Meu carro, portanto, ele é o objeto da frase da voz ativa e vai ser o sujeito da voz passiva. Então, my car will be being fixed tomorrow. É meio complicado você falar, mas isso aí seria algo do tipo, meu carro vai estar sendo consertado amanhã. Soa meio ruim, né? Soa meio estranho, mas é por isso que a gente não usa a voz passiva em situações coloquiais, numa conversa, algo do tipo, até porque não soa muito bem. A gente utiliza mais a voz passiva, por exemplo, em textos científicos, onde a gente quer dar uma ênfase no objeto, no resultado da pesquisa ou do trabalho, e não em quem fez. Ok? Esse é um dos exemplos. E o Future Perfect a gente utiliza para ações que estarão completas daqui a algum tempo. Então, the team will have finished the project by Saturday. A equipe vai ter finalizado o projeto daqui para sábado. Ela já terminou? Não. Quando é que ela vai terminar? Sábado. Tá? Então, o que vai ser finalizado daqui para sábado? O projeto. Então, ele é o objeto da voz ativa, vai ser o sujeito da voz passiva. O projeto vai ser terminado no sábado. Ok? The project will be finished by Saturday. Por quem? Pela equipe. Se você quiser botar, aí você bota the project will be finished by Saturday by the team. Certo? Só que aí você botar o by duas vezes não soa muito bem. Né? Então, nesse caso é melhor você ocultar mesmo. Muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo. Né? Eu entendo que é realmente muito assunto. Né? Então, vamos agora, né, para mais um assunto, né? Mas eu prometo a vocês que é o último da nossa aula. Né? Eu não vou mais me adiantar para não tomar muito tempo de vocês. Né? Os nouns, eu já falei neles no início do nosso encontro, então não vou falar mais muita coisa sobre eles. Os nouns são substantivos, são os nomes das coisas. Né? Esses nomes aqui que vocês estão vendo, em vermelho, são nomes próprios, substantivos próprios, proper nouns. E a gente sempre começa eles com letra maiúscula, da mesma maneira que no português. John, que é nome de pessoa, Recife, que é nome de lugar, Brasil, que é nome de país, nome de lugar também, nome de marca também, Panasonic, sempre Toshiba, Netflix, tudo que tiver nome próprio você começa com letra maiúscula, ok?
Só um adendo, né, que nome próprio de lugar em inglês a gente não traduz, a não ser que seja nome de país. Né? E nome de país é uma tradução que foi adotada para facilitar a comunicação. Né? Imagina você falar China, tem que falar China em chinês, tem que falar Israel em hebraico, tem que falar Arábia Saudita em árabe. Ia ser complicado. Né? Por isso que adotou-se traduzir os nomes de países. Mas de outros lugares você mantém o idioma original. Ok? E aí, os substantivos, né, eles têm gêneros também. Né? E esse gênero pode ser tanto masculino quanto feminino. Né? E aí tem alguns substantivos masculinos que você pode transformar em femininos apenas adicionando o sufixo es. Es não, ess. Então, lion, leão. Para leoa, a gente coloca o ss, fica lioness. Poets, para virar poetisa, né, a gente coloca o ss, fica sendo poetess. Waiter é garçom. Para transformar em garçonete, a gente coloca o ESS no final. Não sei porque eu tô falando ES, mas é ESS, fica waitress. A gente pode pensar também em emperor, que é imperador. Para transformar em imperatriz, a gente fala empress, com ESS no final. Priest, né, que é padre. Para a gente transformar em... Pode ser, a gente pode falar freira, ou pode falar sacerdotisa, né? Mas é um filme de padre. A gente transforma priest, a gente bota o SS no final, fica priestess, ok? E tem alguns substantivos, né, alguns nouns, que têm forma própria no feminino. Né? Então, por exemplo, queen, rainha, é a forma própria do feminino de rei. Né? Então, você não pode adicionar o sufixo no final. Não, você tem que falar queen quando a gente vai se referir à rainha. Uncle, tio, para tia, a gente fala aunt. Né? Wizard, que é bruxo, para bruxa, a gente fala witch. Né? E tem alguns substantivos, né, que são comuns aos dois gêneros. Né? Por exemplo, child. Né? Child você pode falar tanto para o menino quanto para a menina. Os dois são crianças. Student também, você pode falar tanto para estudante quanto para estudante. Doctor, tanto para o doutor, tanto para a doutora. Dentist, tanto para o dentista quanto para dentista. Judge, tanto para o juiz quanto para a juíza. Friend, tanto para o amigo quanto para o amigo. Como é que eu faço para diferenciar? Então, é só você olhar o contexto. Se a frase, por exemplo, no caso de friend, você não sabe quem é, mas aí, você não sabe se é homem ou mulher, mas aí, se tiver na frase dizendo she is a very good friend, você sabe que she é o... Deixa eu só voltar para cá. Voltar lá na parte de pronomes, aqui. Né? She é o subject pronoun, é o pronome do sujeito utilizado para falar sobre mulheres, na terceira pessoa do singular. Então você já sabe que você está lidando com uma moça, com uma mulher no seu texto. Então é bom você sempre olhar o contexto. E aí, assim como tem gênero, os substantivos têm plural. Né? Quer dizer, nem todos os substantivos têm plural. Alguns podem ser colocados e outros não. E aí como é que eu faço para saber se esse substantivo pode ser colocado no plural ou não? Você observa se ele pode ser contado. Né? Como assim? Vamos pegar dois exemplos. Eu tenho aqui uma laranja e eu tenho aqui água. Eu posso dizer que eu tenho uma laranja, duas laranjas, três laranjas? Pode. Então, você pode contar, você pode colocar esse substantivo no plural. Né? A água, eu posso falar que eu tenho uma água, duas águas, três águas? Não. Você ouve o pessoal falando sobre isso, mas não é gramaticalmente correto. Né? Você ouve o pessoal falar, por exemplo, fulano chega na barraca e pede, me dá duas águas aí. Mas você pode contar a água em si? Não, porque você conta é o recipiente que ela está inserido. O copo d'água, a garrafa d'água, o botijão de água. Mas a água em si você não conta. Então, portanto, como não pode ser contado, water, ele não vai para o plural. Ele fica sempre sendo water mesmo. E aí, como é que eu faço então, né, para contar esses substantivos incontáveis? Como é que eu faço para atribuir quantidade a eles? Vamos com calma. Primeiramente, né, a gente tem que... Eita, acabei passando aqui. Opa, meu perdão. A gente tem, né, que, como eu falei, substantivos que podem ser contados, eles são chamados de countable nouns, né, que são substantivos contáveis. Né? E aí, para você botar eles no plural, tem uma série de regras. Né? Eu não vou deixar essas regras aqui, porque, infelizmente, é muito tempo, não dá pra gente falar agora, mas eu vou botar esses slides lá no Classroom depois. Ok? E aí, os substantivos que não podem ser contáveis, tem alguns substantivos, né, que tem alguns casos específicos, né, para você botar no plural, mas não dá pra gente ter pra gente falar agora. Substantivos que não podem ser contados são chamados de incontáveis, uncountable nouns. Né? Que são coisas incontáveis? Dinheiro, por exemplo, você não conta o dinheiro em si, você conta as cédulas desse dinheiro, você conta as moedas desse dinheiro, e quando você vai falar quanto dinheiro você tem na carteira, você fala 50 reais, você não fala 50 dinheiros. Então, money, que é dinheiro, é incontável. Informação também, em inglês é incontável. Café, leite, mesma coisa de água. Cabelo, hair, o que você conta é o fio de cabelo, não o cabelo em si. Paper também, o que você conta é a folha de papel, não é o papel em si. Anger, patience, friendship, tudo que for sensação, sentimento, desejo, né, essas coisas relacionadas a status, nada disso é contável. E work, você pode falar, mas eu tenho 2 trabalhos, eu tenho 4 trabalhos para fazer. Pode ser, mas em inglês, quando você vai falar, por exemplo, desses trabalhos, você fala sobre projects, né, que são projetos que você tem que fazer na escola. Não são projetos que você vai fazer, sei lá, no seu ambiente de trabalho. Você não está falando do trabalho em si, né, do ato de trabalhar, não, você está falando dessa pesquisa, desse projeto específico. Né? Emprego também, você não fala trabalho, você fala emprego. Né? Se você quiser falar que você tem 2 empregos, você fala que você tem 2 jobs, ok? Então o trabalho em si, ele não é contável. O que é contável? Os projetos que você faz, projects,
as tarefas que você tem que fazer, tasks, e os empregos que você tem, jobs. O trabalho em si, o work, ele não é contável. E aí, quando a gente quiser quantificar esses substantivos incontáveis, a gente utiliza palavras em inglês chamadas quantifiers, né? Onde a gente pode se referir ao recipiente. Por exemplo, o copo de café, a folha de papel, o fio de cabelo. Né? E o que são esses quantifiers? Né? Os quantifiers são palavras que a gente utiliza para expressar a quantidade de alguma coisa, seja pessoas, objetos, sem ser específico. Né? Por exemplo, você quer saber se tem dinheiro. Né? Você não quer saber quanto você tem dinheiro, então você vai perguntar assim, tem dinheiro? Isso seria em inglês. Do we have any money? Certo? Nós temos dinheiro, não quero saber se é muito, se é pouco, não quero saber a quantidade exata, quero saber se tem dinheiro. Aí outra pessoa também não quer dar a quantidade exata, ou ela não sabe, e ela fala assim, no caso ela sabe, né, porque você não seria capaz de responder. E aí ela não quer dar a quantidade exata, então ela fala, yes, we have money, nós temos dinheiro, sim, but we have little money left. Nós temos dinheiro, mas nós temos pouco dinheiro sobrando. Quanto dinheiro é exatamente? Não sei, não quero falar, não preciso saber. Só preciso saber que é pouco dinheiro. Então esses que são os quantifiers. A gente utiliza para falar sobre quantidade, sem ter que dar o número exato, a quantidade exata. Tá? E aí, os quantifiers que a gente pode citar, né? Algumas vezes a gente vai usar para contáveis, outros somente para incontáveis, e alguns a gente vai usar para ambos os casos. Né? Então, many e much. Much a gente utiliza para falar sobre os incontáveis e o many para falar sobre os contáveis. Quando a gente tiver numa... Eita, acho que eu botei, ficou muito pequeno aqui, né? Eu acho que não deu pra ver direito. Não, mas aqui tô vendo aqui que na tela grande dá pra ver. Né? Então, much a gente utiliza, né, já falei, para substantivos incontáveis, many para contáveis. Quando a gente tiver uma sentença afirmativa, quando a gente vai fazer uma afirmação, o many e o much vão ter sentido de grande quantidade. Quando a gente tiver uma sentença interrogativa, fazendo pergunta, esses dois quantifiers vão ter o sentido de quanto. Então, how many books have you read this year? Quantos livros você leu esse ano? Livro é um substantivo contável? Sim, você pode contar, você pode chegar na sua estante agora e falar, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho 10 livros. Então você pode contar. Se você pode contar, é um substantivo contável, você vai usar many. Então, se você quiser fazer uma pergunta para alguém, quantos livros você leu esse ano? Você vai perguntar, how many books have you read this year? Aí a pessoa vai responder, I read many books. Eu li vários livros. Nós estamos numa sentença afirmativa agora, então o many ele vai ter o sentido de grande quantidade. Então, quantos livros você leu esse ano? Vários livros. Não precisa dar a quantidade exata, vários livros. Só precisa saber isso. How much coffee do you want? Outro exemplo. Quanto de café você quer? Café é um substantivo incontável. Você pode contar os grãos de café, o copo de café, a xícara de café, mas o café em si você não conta. Então você vai usar much para quantificar. How much coffee do you want? Quanto de café você quer? I like my coffee with much sugar. Eu gosto do meu café com bastante açúcar. Né? Nós estamos numa sentença afirmativa agora. Né? E sugar, açúcar, ele é incontável também. Né? E aí a gente vai usar agora o much com o sentido de grande quantidade. Eu gosto do meu café, I like my coffee with much sugar. Com bastante açúcar, com muito açúcar. Okay? A few, a little and a bit of são três quantifiers utilizados para falar sobre coisas pequenas. Assim, não no sentido assim, pequenas não foi uma boa palavra, mas coisas poucas, né? Coisas em pouca quantidade. Né? A few, o few a gente utiliza com o sentido de poucos ou alguns, a gente utiliza para substantivos contáveis. E a little, o little, a gente utiliza com o sentido de pouco ou um pouco de. Né? E a bit of, um pouco de também, a gente utiliza para substantivos incontáveis. Então, a few hours later, aquela transição do desenho do Bob Esponja. Né? Isso aí, a few, a gente utiliza no sentido de alguns, as horas são contáveis, a gente fala que faltam 2 horas, 3 horas, 4 horas para acabar. Por exemplo, o Enem, ele dura 5 horas. Você pode contar quanto tempo o Enem dura. Então, as horas são contáveis. Então, a gente utiliza few. Né? Então, a few hours later, algumas horas depois. Né? I have little patience for kids. Eu tenho pouca paciência para crianças. Patience eu não sei bem se é uma sensação, né? Mas é algo abstrato. Né? E tudo que é abstrato é incontável. Né? E como é incontável, a gente utiliza little ou bit of. Né? Nesse caso, quando a gente está falando de pouca paciência, a gente usa little. Então, I have little patience for kids. Eu tenho pouca paciência para crianças. Can you lend me a bit of cash, please? Você pode me prestar um pouco de dinheiro, por favor? Cash é uma gíria em inglês para dinheiro. Dinheiro a gente viu que é incontável porque você não conta o dinheiro em si, você conta a quantidade de cédulas ou moedas que você tem. Né? Então, a gente pode usar a little, né, ou little, mas aí nesse caso a gente usar o bit of. Né? Então, can you lend me a bit of cash, please? Você pode me emprestar um pouco de dinheiro, por favor? Né? Lembrando, né, que lend é emprestar, que também pode ser borrow. Né? A diferença é que lend é quando você vai pedir emprestado e borrow é quando você vai emprestar. Né? Então, quando você vai pedir emprestado para alguém, você pergunta, can you lend me? Você pode me emprestar? Nesse caso, a bit of cash, please, um pouco de dinheiro, por favor. Então, lend a gente utiliza quando vai pegar emprestado e borrow quando é a gente mesmo que vai emprestar. Tranquilo? E o some e o ending, para terminar nossa aula de hoje, que já passou do limite. Né? O some a gente utiliza no sentido de um pouco de, né, em casos incontáveis, nos casos incontáveis, e no sentido de alguns no caso dos contáveis. Então, I like some water, please. Water a gente já viu que é substantivo incontável. Então, eu gostaria de um pouco d'água. Não coube aqui no slide, né? Mas eu gostaria de um pouco de água. Né? I have some DVDs at home.
eu tenho alguns DVDs em casa, né? DVDs são contáveis, a gente pode abrir nossa gaveta e falar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 DVDs, né? Então são contáveis. Então se são contáveis, eles são utilizados com o sentido de alguns, né? E N, eu não acabei não botando os exemplos aqui, mas eles são utilizados em sentenças afirmativas com o sentido de qualquer, né? Então, vamos pensar no exemplo aqui. I can do... Vamos pensar no exemplo... É porque aí teria que dar outro assunto que não vai dar tempo de dar agora, que são os indefinite pronouns, tá? Mas vamos pensar assim, I can do anything you want. Eu posso fazer qualquer coisa que você quiser, né? Eu estou fazendo uma afirmação, estou usando o N, então, portanto, o N tem o sentido de qualquer, né? Em sentenças negativas, em negações, o N tem o sentido de nenhum. I don't have any idea of what you're talking about. Eu não tenho nenhuma ideia sobre o que você está falando. Então, uma sentença negativa, eu estou fazendo negação, então o N tem o sentido de nenhum. E em perguntas e interrogações, o N tem o sentido de algum, né? Do you have any idea of where we are? Você tem alguma ideia de onde nós estamos? Eu estou numa sentença interrogativa, numa pergunta, então o N ele tem o sentido de algum, beleza? Então, galera, por hoje é só, quer dizer, por agora é só. É muito assunto realmente, então não vai dar pra falar tudo em uma aula só. Então eu vou preparar uma outra aula e vou botar tudo no Classroom, junto com os slides dessa, para que vocês possam acompanhar, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. E qualquer coisa, é só falar comigo lá pelo Classroom, pelo e-mail que eu deixo lá, pelo telefone que eu deixo lá. E sintam-se à vontade para tirar dúvidas e conversar comigo. Eu tô pronto para ajudar vocês quando for necessário. Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Continuem estudando e bye bye.